Oi, eu sou o Maxon e hoje eu vou falar sobre possessão do mal. Bom, se tem um gênero que está muito em evidência, já faz bastante tempo, mas de uns anos pra cá tem vindo bastante coisa, é de possessão demoníaca. E mais ainda o formato do mockumentary, no caso do material encontrado desse filme que eu vou falar agora. O Possessão do Mal, ele é o Possession of Michael King, que estreou lá fora no ano passado. Ele tem algumas coisas legais, como por exemplo, explorar o found footage de uma forma diferente, mas ele acaba cometendo, não diria erros, mas cometendo deslizes que eu não acho tão interessantes de tantos filmes de terror que tem saído ultimamente. O diferencial dele é que ele é um projeto de estreia de um cara só, chamado David Young, e o cara escreveu e dirigiu, e editou também. Então dá pra ver que é uma coisa bem pessoal, é um cara que, esse Michael King, ele perdeu a esposa, ele descobriu que a esposa ela visitava uma cartomante e por conta de uma sugestão dela, ela deixou de fazer uma coisa e ele associa a morte dela a essa sugestão. Então ele se vende, o Michael King ele se coloca a cara dele, exatamente como eu estou fazendo aqui. Então eu acho que é admirável por si só, porque é corajoso quem faz isso. Do tipo, eu vou tentar todos os tipos de magias negras e de rituais necromânticos e de tudo que é de pior para provar que não existe nada disso. Essa é a proposta do filme. Então, visivelmente, é um cara que tem dinheiro, que manja de vídeo. Por mais que ele contrate um cinegrafista, ele tem material na casa dele, ou ele compra depois, não fica claro o que ele fazia antes. Mas é um filme legal por esse formato, então ele consegue... Sempre tem aqueles pontos do tipo, por que esse cara tá gravando, né? Porque, claro que ele é possuído pelo capeta, claro. Evidente. E por que o capeta quer gravar alguma coisa? Então tem sempre umas dúvidas que tiram o foco da atenção. Esses filmes de mockumentary tem sempre esse porquê do... Por que esse cara está gravando? Por que a vida dele está em risco e por que ele continua a fazer isso? É uma questão que tem que ser abordada nesse tipo de filme. Mas ele faz isso de uma forma que às vezes funciona. Ele é muito gore quando ele quer ser gore. Então tem umas partes mais pro final que é uma violência gráfica extrema. Pesado de ver, assim. Mas... a partir do momento que ele é de fato possuído, isso não é um spoiler, é claro que você sabia que ele ia ser possuído. O filme já não fica tão legal, então é mais legal quando ele é esse cara ultra cético desafiando um cara que tá tentando fazer entrar um espírito de um cadáver que acabou de morrer nele num cemitério. É muito mais interessante isso. Ou quando ele tá numa sessão de terapia por fotoscopia, e aí ele tem um surto ali no meio. É muito mais interessante antes da coisa começar a pegar pra valer. E assim, indo nessa linha, eu ainda acredito que os filmes de found footage têm muito potencial, porque é uma coisa muito... a ligação é imediata, você se relaciona com esse tipo de filme. Então, por exemplo, saiu agora o Unfriended, que foi produzido pela MTV, com essa proposta diferente que funciona. Então assim, caso você queira filmes de possessão demoníaca com essa proposta do mockumentary, tem uns legais que eu gostaria de recomendar. Um deles chama Grace the Possession, que ele não é um mockumentary, mas ele é completamente em primeira pessoa, a câmera chega a piscar. Então tem uma cena da menina tomando banho e aí dá pra você ver tudo, como se fosse mesmo em primeira pessoa. Não é uma câmera flutuante, não é um cinegrafista. E conta a história de uma menina entrando na faculdade aos 18 anos, e ela é possuída aos 18 anos e você entende o porquê disso. É bem interessante, ele não é muito bom, mas eu acho que tecnicamente ele é muito bem feito. Esses filmes de possessão demoníaca nunca são realmente muito bons. O realmente bom que eu achei desses últimos que saíram chama Emergo, que é sobre uma menina que tá com problemas, e aí o pai dela não sabe o que fazer mais, chama uma equipe de estudiosos do paranormal para dar a opinião deles sobre, e os caras montam umas câmeras no apartamento dela e gravam a partir daí. Então esse é um dos que eu acho mais legais. Ele é mais independente do que os outros, especialmente o Grace the Possession, que é um filme que deve ter tido um dinheiro, porque tecnicamente ele é muito bem feito. Então tem esses filmes de possessão demoníaca que são legais. Estreou recentemente aquele Exorcistas do Vaticano, que veio pro Brasil, veio pros cinemas daqui, que não é lá muito assim, não é muito legal também. Mas esse Michael King, ele tem pontos pertinentes. Ele, no todo, ele é um filme que derrapa, especialmente por conta de barulho muito alto, você tá lá e o cara grava, ele liga a câmera, porque eu não acredito em porra nenhuma, e aparece uma porra de um negócio que, assiste o que você tá gravando aí, que provavelmente você vai passar a acreditar nisso tudo que você não acredita. E esses outros, eles convencem mais, especialmente o Grace, porque ele não é um mockumentary. Então, filmes de possessão demoníaca nunca vão deixar de existir, e quando eles se misturam com a linguagem que
por mais saturada que seja ainda a linguagem do momento pro terror, fica bom, resultados bons saem daí. Então eu acho que se você gosta especialmente de mockumentary, mais do que filme de possessão demoníaca, o Michael King vai ter pontos que vão te interessar, por conta dessa parte técnica, especialmente. É isso aí, valeu!